Amigos, chegamos mais uma vez com uma edição inédita do programa Entrevistas pela Luau TV, com um tema incrível, um tema que certamente vai chamar muita atenção de vocês, amigos telespectadores da Luau TV e do programa Entrevistas. A minha convidada de hoje é a psicóloga Pamela Ferreira Silva, que veio falar de um tema um tanto curioso. Pessoas que falam mentira. Quem conhece uma pessoa que conta uma lenda aqui, conta um conto acolá, mas que são adultos? Não são crianças, porque criança é uma coisa. E adulto falando mentira é uma outra história. Pamela, muito obrigado por ter aceito o convite, muito obrigado por ter vindo. Crianças, a criança não mente. A criança tem aquela coisa do lúdico. Mas quando o adulto ele passa a mentir, onde que implica nessa história a patologia? Bom, quando a gente diz que o adulto mente, primeiramente a gente tem que se incluir nesse grupo, porque a gente tem a ideia de que a mentira ela é sempre criativa, mas nem sempre, ela também é a omissão de algo. Então, quando a gente fala, o ser humano adulto mente, a gente se inclui. Quando a gente encontra uma pessoa e aí fala, oi, tudo bem? E você fala, vou indo. Você deixou de falar uma série de coisas, portanto, você também mentiu. Essa mentira, a gente faz o tempo inteiro, né? Tá no nosso dia a dia. De forma inconsciente. Exatamente. Às vezes você não quer se expor, às vezes você não quer passar uma negatividade, né? Se uma pessoa pergunta assim, bom dia, como vai? Exatamente. Ela acabou de mentir. Né? E blasé por cima. Exatamente. E tem a mentira criativa, né? Que é quando a pessoa realmente inventa uma coisa que não aconteceu de fato. Ela vai, a fofoca, ou então quando alguém conta alguma coisa, ela aumenta. Ou numa roda de conversa, ela vai falar algo para se sobressair, né? Para dizer, nossa, olhem para mim, né? O que psicologicamente desperta uma pessoa a falar mentira sobre esse aspecto que você acabou de comentar? Bom, a mentira, ela tem uma função. A função da mentira, às vezes, é dar conta de um trauma, de um medo, uma frustração, um desejo, né, também. Então, às vezes, a pessoa deseja muito ser aquilo, então ela vai dizer, é uma forma dela realizar, né? Ela vai criar uma situação em que ela gostaria de estar. E pessoas que começam a contar vantagem? Então, é exatamente isso. É um desejo dela ser assim. Entendi. Entende? Aí, como ela não consegue fazer isso no real, ela vai... eu sou melhor, exatamente. eu sou isso, sou o bambambam. Exatamente que, isso. Na verdade, aí todo mundo sabe, não é. Aí fica todo mundo tipo, não é assim que funciona, mas para a pessoa aquilo é real, às vezes, né? Tem essa questão também, a mentira patológica. Que às vezes ela está falando aquilo, a gente sabe que é mentira, mas às vezes para ela isso é verdade. Né? Agora, aí a gente sai da fase adulta, vamos lá na infância. Eu falei, a criança, ela não chega a mentir, mas ela cria. Quando essa criança ela começa a sair da criatividade, do lúdico, e esse lúdico começa a virar uma mentira? Bom, a gente tem dois momentos, né? A criança, até uma certa idade, ela vai falar uma mentirinha, mas que para ela é verdade. Ela, né? Tem até um vídeo rolando na internet de uma criança que pega um batom, se risca toda, risca a parede, e a mãe chega para ela e fala, você pegou o meu batom? Ela fala, não. Mas eu tô vendo você toda pintada. E a criança, não, eu não peguei, foi outra pessoa. Na mão, cara de pau, assim. Isso, porque psiquicamente para a criança não foi ela ainda não tem essa distinção de eu e o mundo. Então o que ela faz, ela atribui para o mundo, né? E a partir de uma certa idade, se ela continua falando essas mentirinhas, aí a gente cabe investigar, porque pode ser o início de uma patologiazinha, alguma coisa. Mas aí, sob o ponto de vista psicológico, seria no caso, a criança não tinha que procurar os pais não deveriam colocar a criança num acompanhamento psicológico para poder deter o crescimento dessa mentira, para não chegar um adulto falando barbaridade? Porque eu conheço adulto que fala cada uma. Então,
tudo vai depender. O patológico, o que define o que é patológico? Quando algo atrapalha a vida da pessoa. Aquela criança está mentindo em quê? O que está atrapalhando? Ela está falando uma mentira muito grande? Ou ela está falando uma mentirinha tipo, eu não quero ir para a escola porque tinha um tubarão. Aí você fala, pô, não tem um tubarão na escola. Mas às vezes esse Eu encontrei um tubarão ali no Rio Bengalas, não pude ir ao colégio. Exatamente. Às vezes esse tubarão, para ela é real. Às vezes o tubarão é uma pessoa que está praticando bullying, às vezes é um professor que ele não gosta. Tem que investigar para ver se essa mentira é real para ela, ou se porque geralmente tem um fundo, né? É uma mentira, mas ela né, é uma metáfora, né? Ela vai... Com toda essa metáfora e a pessoa falando mentira, baseado nela, a mentira pode levar a pessoa à loucura? Então, a mentira, ela está presente em vários transtornos, né? Qual o principal? Esquizofrenia, acredito ser o principal. Mas entenda, não é mentira, porque para o esquizofrênico aquilo acontece de verdade. Então, às vezes, ele vai contar uma situação que ele viveu, só que ele vai contar sob o ponto de vista dele, certo? Então, ele vai, por exemplo, ele está nessa sala e vai falar assim, bom, eu estava fazendo uma entrevista e tinha um jacaré sentado no sofá que estava conversando com a gente. Quem está aqui, por exemplo, você entrevistando ele, você vai falar, pô, não tinha nada. Mas para ele tinha, então para ele aquilo não é mentira, certo? Para você vai ser, mas para ele não. Então, no caso do esquizofrênico, a gente não cabe questionar se é verdade ou não. Para ele é verdade, a gente tem que lidar com aquilo, né? Porque tudo que a gente vive passa pela nossa consciência, a gente interpreta e devolve. O esquizofrênico é a mesma coisa. No caso, você falou do esquizofrênico. O autista que tem uma consciência muito forte, então é o oposto. Não, o autista ele é bem próximo do esquizofrênico, é até difícil separar um do outro. Porque o autista, o que acontece? O esquizofrênico, ele está nesse plano real, ele enxerga a realidade de uma forma diferente. O autista, ele está nesse plano real, mas ele não quer estar. Então, a característica principal é o isolamento, né? Ele fica ali só voltado para ele. E ele não tem muita fala, então se ele não tem muita fala, ele provavelmente não vai falar mentiras ou vai contar da forma que ele enxerga. Pamela, me responde uma coisa, seja sincera e não minta para mim. Assim, desde a sua época de colégio, faculdade, você já escutou muita gente falando mentira, mas mentira daquela brabeira? Com certeza. Que você tinha que olhar e falar assim, tá, beleza, beleza. A gente acredita para não deixar a pessoa sem graça. Com certeza. Existe esse tipo de pessoas em todos os lugares e quando a gente pergunta, por que uma pessoa mente, vem aquela pessoa que conta essa mentira na nossa mente, né? E essa pessoa, sei lá, cabe conhecer essa pessoa e ver qual é a realidade que ela vive. Porque, como eu falei, a mentira tem uma função. Então, vamos supor que essa pessoa... É uma defesa também, não é? Isso aí, vamos supor que a pessoa tem um medo de se expor. Então, ela não vai expor a realidade dela que é ruim, ela vai criar uma realidade boa. É verdade. E a gente não pode deixar de falar também, que você está falando de transtorno de mitomania, que hoje em dia, DSM-5 não classifica mais, mas antigamente existia, que é justamente essa mentira criativa demais, que é aquela pessoa que o tempo todo vai mentir. É uma compulsão à mentira, né? Ela vai mentindo, ela não tem controle. É igual compulsão por comida, você não consegue parar. Chega a ser um mentiroso que ele acredita tanto na mentira dele que a mentira dele vira verdade para ele. Exatamente, se torna, né, real. Porque ele não tem controle mesmo, ele vai mentindo. E às vezes ele se dá conta que ele está mentindo, ele volta atrás, tenta consertar, fica pior e fica com aquela fama de o mentiroso, né? Eu tive, na época do colégio, um conhecido que tinha o apelido de Monteiro Lobato. Exatamente. Aí eu fui perguntar, mas por que Monteiro Lobato? Sim, por quê? Só conta conto. E eu não podia rir. Porque eu fui perguntar, o sujeito estava do meu lado e o colega ainda falou assim, aí o sujeito ainda olhou, quem conta conto? Aí eu me retirei. Porque a pessoa às vezes fica constrangida, às vezes ela não tem um controle mesmo, né? A mentira é o normal para ela vai falando e conta história, conta caso, o que não é necessariamente algo ruim, porque uma pessoa assim vai ter uma capacidade criativa imensa de escrever contos reais, né? Contos de fato, certo? Pamela,
no seu trabalho como psicóloga, você atende muitas pessoas que mentem, que te procuram e falam assim, que admitem e falam assim, eu sou uma pessoa mentirosa, mas de forma compulsiva. Ainda não tive ninguém que falasse, eu minto compulsivamente. Mas a mentira, ela está presente. Como eu disse, todos nós mentimos. Mas na clínica, eu não procuro ficar analisando se a fala é verdade ou mentira. Porque, para mim, enquanto psicóloga, o que importa é a verdade do sujeito. Se ela está me contando um fato que aconteceu com ela, independente de ter sido no mundo real ou no mundo psíquico dela, aquilo aconteceu, ela falou, aconteceu, ou na mente dela ou no mundo real. Então eu tenho que entender o significado disso para ela e trabalhar em cima disso. Interessante. Na psicologia, qual é a linha que você segue? Quem são os psicanalistas que você é fã? Lacan, Freud? Lacan e Freud são os Jung. meus... Jung Você acha um pé no saco? eu gosto, Jung? mas ele é um pouco esotérico demais para mim. Eu prefiro Freud, Lacan e esse pessoalzinho da psicanálise. Freud, você não acha Freud muito lento, não? Uma vez eu fiz análise na linha freudiana, achei ele uma lentidão, meu Deus do céu. Então, eu penso da mesma forma. A psicanálise ela é um pouco mais lenta do que outras teorias, né? Justamente por isso, porque o trabalho do psicanalista é ir a fundo. Ele não trabalha na superfície, no que está óbvio, né? Por exemplo, se a pessoa chega contando uma mentira para mim, eu não vou trabalhar só com aquele raso que está ali. Eu vou ir a fundo, descobrir o que está acontecendo por baixo daquilo ali. Lá na cerne da questão. Exatamente, por isso é demorado. Porque, por exemplo, se você tem uma fobia e você vai tratar só o medo da fobia, rasamente, né? E tem técnicas de exposição. Você trata a fobia, tá? Tratou o sintoma, não tem mais medo. Mas daqui a pouco eu vou ter medo de outra coisa, porque eu não fui a fundo, eu não descobri a raiz do problema. Então a psicanálise ela demora um pouquinho mais, mas ela vai lá no fundo Entendi. da questão. Gostei do puxão de orelha. Depois dessa, vou fazer até um intervalo. Nós vamos para um rápido intervalo. A Pamela vai voltar para falar mais sobre o tema de hoje, que é pessoas que falam mentira. Voltamos já já.